Você é judeu? Sou. É judeu sefaradi ou É misturado, tem os dois lados. tem os dois lados? E isso faz diferença para os judeus? Não, Seja assim, um lado, só uma seja outro. Só característica uma cultural, característica assim, ser. tipo, a gente brinca, né, que os Askenazis são mais pessimistas, mais, sabe, mal-humorados. Os sefaradis são mais alegres e tal. Tem piadas entre judeus sobre isso, é Aliás, curioso. o humor judeu é conhecido no mundo inteiro. Também, tem muitos judeus. Woody Allen, por exemplo. Isso, muitos judeus no cinema, né, nas artes. Nossa, O cinema, dominação total, quase. tem uma presença muito grande. Humoristas também. Então, assim, e é um grupo muito pequeno, né, pelo espaço que ocupa. E acho que isso incomoda as pessoas. Mas essa talvez é uma das piores vícios da humanidade, né? A inveja. É verdade. Quantos anos você tem? 46. O que você acha que vai acontecer com o mundo? Com essa guerra e com o mundo? Eu Você acho que tem 46 e você queria salvar o mundo quando foi para o ano. Você não salvou o mundo, você tem 46, está enfrentando agora um momento dramático. Eu acho que nós vamos ter uma terceira guerra mundial, não por causa desse episódio. Acho que esse é um caminho inevitável para a humanidade. A história se repete. Nós estamos caminhando a passos largos para uma decomposição total. Tem um filósofo que eu gosto muito que ele explica que avanços conquistados na ciência, raramente a gente retrocede. Avanços conquistados no social, a qualquer momento podem ser perdidos. Então, acabamos com a escravidão? Será que a gente acabou mesmo? Conquistamos a liberdade do indivíduo? Será que a gente conquistou mesmo? Acabamos com a barbárie? Decapitar pessoas? Será que a gente acabou com isso mesmo? Não. Então, assim, as conquistas e avanços civilizatórios, elas não são garantidas. Elas podem a qualquer momento retroceder muito. E me parece que nós temos muitas tendências muito fortes para esse retrocesso. E na política internacional, na geopolítica, você não tem essa transição de forças pacificamente. Ela é sempre feita através de confrontos, grandes choques. Então, a China querer ocupar a posição de domínio do mundo, isso não é feito com uma troca dos Estados Unidos virando, por favor, China, sente na cadeira. E a China, obrigado. Isso vai ser feito com um choque entre essas duas forças. E, assim, na carona junto disso, estão vindo outros problemas menores, que já não são tão menores. Que é, tipo, a Rússia invadindo a Ucrânia, que é o Irã, o Hamas, as organizações terroristas de volta, que vai ser a Coreia do Norte daqui a pouco, que vai ser a Venezuela brincando com a Guiana, entendeu? Assim, todas essas coisas, elas vão ganhando uma força, um corpo, e eu acho que vai chegar uma hora de um ápice. Elas se interligam. Isso, e aí nesse ápice a gente vai ter uma terceira guerra mundial. Quando perguntaram pro Einstein como é que vai ser a terceira guerra mundial, ele respondeu que ele não sabia, ele só sabia que a quarta guerra mundial seria travada com paus e pedras. Ou seja, a terceira vai destruir tudo e a gente vai voltar para a idade da pedra. E acho que essa é uma referência, esse é o grande temor, né? Como que seria uma terceira guerra mundial na era nuclear? Usaríamos bombas atômicas? Se usar, acabou o mundo. Se não usar, vai ser bastante destrutivo e o receio é quem vai ganhar? Quem vai sobreviver? Se o mundo ocidental e o mundo livre e as democracias não têm clareza de qual é o lado que elas têm que estar, elas flertam com as ideologias dependendo do que está acontecendo. Para mim, o ápice dessa história, por exemplo, é imaginar um Trump flertando com um Putin. Isso é inconcebível. Um americano elogiar o Putin, um inimigo de décadas, um rival, o maior rival que os Estados Unidos teve na sua história de existência, e flertar e achar ele, tipo, que ele não é o errado, isso é um sinal, assim, de que as democracias não têm a clareza e a estrutura e a solidez para lidar com o inimigo que nós vamos lidar daqui a pouco. E isso, assim, obviamente me preocupa, mas é inevitável, assim, esse é o processo da humanidade, né? Então, eu não sou tão otimista com
com o futuro. Mas é necessário para o aprendizado. Infelizmente, a gente não conseguiu aprender de outro jeito. Não vai dar certo. O mundo não vai dar certo. E não está longe disso. Você acha que isso é o quê? Acho que daqui a 10 anos. 5 a 10 anos. Eu acho que o confronto da China por Taiwan é de 5 a 10 anos. E esse é o grande estopim de uma guerra. Óbvio que isso pode acontecer em um ano, alguma coisa maluca, as coisas... Sim. Até tem um outro cenário que eu costumo falar, que de repente a guerra não é entre Estados Unidos e China, mas é a inteligência artificial. O mundo contra a inteligência artificial. E ela não precisa ter robôs, ela só precisa entrar na mente das pessoas e contar grandes narrativas. Nós vamos criar uma religião da inteligência artificial. E aí a humanidade vai se matar pela religião da inteligência artificial. E a guerra de narrativas vai vencer. E aí quem está inventando a narrativa é a inteligência artificial. Porque as inteligências artificiais de linguagem, elas dominam a linguagem. E a linguagem é a forma de você construir as maiores histórias de todas. E religiões não deixam de ser grandes histórias. E a linguagem domina o mundo. Isso. Eu queria terminar de uma maneira otimista, não consegui. Podemos falar do livro. Inteligência do Carisma é o livro que está aqui na minha mão. Desculpa. Editora Planeta. Você sabia que o carisma não é um dom ou um favor divino? Isso. Como acreditavam os gregos? O que é o carisma? Carisma é um conjunto de competências e habilidades que são desenvolvidos pelas pessoas conscientemente, mas na maioria dos casos inconscientemente. E essas habilidades, elas têm a ver com como você se comporta, como você entende o outro e como você entende o contexto, o ambiente que você está inserido. Por isso que eu digo que são inteligências. A combinação de 3 inteligências te leva à inteligência do carisma. Quais são as inteligências? A inteligência no nível pessoal é a inteligência emocional. A inteligência no nível social é a inteligência social, que é sobre o outro. Eu te ler, eu te entender, eu olhar para os detalhes da sua roupa, sua linguagem corporal. O que você está me comunicando? Quem é você? O que a Leda gosta? O que mexe com ela? Você focar no outro, sobre o outro. A emocional é sobre você. Se você não sabe quem é você, como é que você passa segurança para alguém? Você nem se conhece. Se você não passa segurança, você não passa confiança. Se você não passa confiança, você não projeta poder. Aí a inteligência social é sobre o outro. Sobre prestar atenção no seu interlocutor. Saber ler a outra pessoa, focar nela, gostar de dar para ela o que ela precisa. E por fim, a inteligência contextual, que é você entender qual é o mundo que você está inserido. Existe um imaginário coletivo do brasileiro, que é diferente do imaginário coletivo do chinês, do russo, do suíço, que é o grande contexto. E você ler esse contexto faz você adequar o seu discurso, sua posição, sua postura, suas crenças, suas ideias, o que você vai trazer para as pessoas que moldam o contexto. Existem contextos menores, tipo momentos. Agora é um momento de guerra, né? Qual é o contexto da guerra? Qual é a linguagem dessa guerra? Entendeu? Então, ler o contexto é uma inteligência. A inteligência contextual. Quando você soma essas 3 inteligências, aí você tem a inteligência do carisma. Tem gente que não precisa ter as 3, tem só uma muito desenvolvida, já é suficiente para ela ser muito carismática. Costumo falar do Senna. Qual delas? O Senna tinha inteligência emocional num nível jamais visto. Você tá numa prova, a marcha quebrou, o câmbio quebrou, só tem sexta marcha, pra você vencer o GP do país que você que você nunca venceu, que é o do Brasil, que você quer vencer, e você não entra em pânico, você tem um total controle das suas emoções naquela situação, você tem uma inteligência emocional muito elevada. Quando você tem inteligência emocional muito elevada, como que isso manifesta pro outro te ler? O outro te enxerga como uma pessoa extremamente segura. Você gosta de estar do lado de pessoas seguras. Você não vai dizer, ela é segura. Você vai falar, nossa, a pessoa, ela tem alguma coisa que mexe comigo. Ela é segura. Você confia em pessoas seguras. A Oprah. Por que as pessoas se abrem para ela? Porque elas se sentem seguras do lado dela. Por que elas se sentem seguras? Porque ela é segura. Por que ela é segura? Porque ela se conhece emocionalmente. Então, percebe? É uma coisa, é um ciclo. Isso aqui não é sobre o carisma só. Isso daqui é para mudar a vida das pessoas. Mas então... essa é uma das manifestações. O Senna era carismático porque ele tinha uma alta inteligência emocional.
Ele nem precisava ter a inteligência social tão elevada e nem a contextual. Mas a emocional dele era fora da curva. E isso fazia as pessoas perceberem ele como carismático. E você prefere esse mundo da discutir a inteligência do carisma, etc., ou a discutir a geopolítica? Olha, eles não estão separados, sabe por quê, Helena? Existem 2 tipos de poder no mundo. O hard power e o soft power. O hard é a força bruta, é a guerra, é o tanque, é a geopolítica. Mas a geopolítica não está separada do soft. Todos os grandes líderes, todas as grandes situações, as guerras, elas são motivadas por um ideal. E essas ideologias que nós estamos falando aqui, as para o bem e para o mal, elas estão sendo manifestadas por alguém carismático e seguro. Pelo soft power, seguro. Os grandes ditadores do mundo eram carismáticos, infelizmente, mas os grandes líderes que salvaram, ajudaram a humanidade a ir para um lugar melhor também eram carismáticos. Então, o soft power é um tipo de poder, como o hard power. E para você, poder é a capacidade de você conseguir aquilo que você quer. Você vai conseguir mais coisas se você tem os 2. Se você tem o hard e o soft. E então, o soft não está separado da geopolítica. Está tudo somado de vias. Isso, né? Junto. Então, junto, vamos levando e vamos ver o que dá isso. Isso. Gostou do corte? Então assiste a entrevista inteira. Tá lá no canal Leda Nagli, todinha para você. Vale conferir? Com certeza.